Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, mais uma vez, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor por nós. Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que preparou este momento para que estivéssemos aqui, Senhor, reunidos, congregando, louvando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome nesta terra. Pai Celestial, nós gostaríamos de que toda esta cidade conhecesse ao Senhor. Toda esta cidade de Joinville, assim como toda a nação brasileira, conheça ao Senhor, assim como o Senhor nos conhece. Pai Celestial, eu declaro, Deus, a cidade de Joinville pertence ao Senhor Jesus. Eu declaro, Deus, que nenhum levante de trevas poderá impedir que a Tua palavra seja pregada e seja conhecida em todos os cantos desta cidade. Pai Celestial, que o Teu Evangelho seja conhecido por todos os moradores da cidade de Joinville, Senhor. Iniciando por Joinville, em todo o estado de Santa Catarina e avançando para todo o território nacional. Para que a justiça perfeita de Deus se estabeleça na vida de todo este povo, de toda a nação brasileira. Pai Celestial, nós colocamos a nação brasileira diante do Senhor e declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Amém. Então, antes de você sentar, cumprimente um irmão, uma irmã querida, abençoada, que está ao seu lado aí. Se não tem ninguém ao lado, acene para ele, assim, então. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem tomar os seus lugares, então, queridos. Eu quero convidá-los a chegarem um pouco mais à frente aí, como vocês sabem, essa reunião ela é filmada, né? E a nossa câmera, ela fica apenas concentrada aqui nas primeiras fileiras, né? Então, aquele velho ditado de que os últimos serão os primeiros, isso não vale aqui para essa filmagem aqui do nosso culto, porque é só os primeiros mesmo que vão sair na telinha lá, né? Isso aí. Muito bem. Como habitualmente nós fazemos, eu quero convidá-los a ler comigo um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21, onde a palavra de Deus nos diz assim, que nós temos um órgão no nosso corpo, e esse órgão ele é responsável por uma série de derrotas ou vitórias na nossa vida. E esse órgão é a nossa língua. E esse texto, queridos, ele diz o seguinte, que esta língua que nós possuímos, né, alguns têm ela em tamanho menor ou maior, né, proporções maiores ou menores, né, produzem coisas maiores ou menores, não é? Então essa língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte.
E aqueles que gostam de fazer uso da sua língua, comem do seu fruto. Então eu quero convidá-los a repetir comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém, eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque em minha boca existe um grande milagre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, hoje é uma noite especial, aliás, é um dia especial, né, onde nós teremos aqui a ceia do Senhor, né, na sequência. E eu havia preparado uma palavra que novamente falava a respeito da ceia. Mas nós já tivemos várias palavras falando sobre ceia, né, recentemente aí. Aí o Senhor colocou no meu coração, então, trazer uma palavra a respeito de um ensino a respeito do entendimento do que são as coisas de Deus. E para isso, eu gostaria de ler o livro de Gálatas, o capítulo 4 do livro de Gálatas, versículos 1 a 7. Gálatas 1 a 7. Onde a palavra de Deus nos diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo ou de um servo, embora este herdeiro seja dono de tudo, de todas as coisas que pertencem ao seu pai. Ao seu pai. Estamos falando aqui de um filho herdeiro, que quando ele é menor de idade, embora ele seja herdeiro de tudo, dono de tudo, em nada ele difere de um servo. Perfeito? Próximo. No entanto, este herdeiro está sujeito a guardiões, né, curadores, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Próximo. Assim também nós, quando éramos menores, infantis, crianças, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Próximo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a pena da lei, ou seja, escravizados, para que recebêssemos a adoção de filhos. Próximo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, esse Espírito clama, Abba, Pai, que quer dizer papai, paizinho. Um reconhecimento. Próximo. Assim você, essa palavra é para nós, né? Não esqueçam disso. Assim você, ou seja, nós, já não somos mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que maravilha, queridos. Próximo. Perdão, é 7 aí, isso. É aí. Queridos, a língua portuguesa, ela é, por mais complicada que pareça, né? Conjugar verbos e tal, é meio difícil de entendimento, né?
Mas a língua portuguesa, ela é bastante pobre em alguns aspectos. Por exemplo, a palavra amor. No português, amor envolve várias coisas, né? No grego, por exemplo, nós temos 3 tipos de amor. Nós temos o amor agapau, ou agapos, né? Que é o amor ágape, que é o amor de Deus, amor de Deus. Nós temos o amor filéu, que é o amor do pai pelo filho, né? O amor do pai, da mãe, né? Pelo seu filho gerado. E temos o amor eros, que é o amor do marido pela sua esposa, o amor da esposa pelo seu marido, né? Hoje, tanto que se usa o termo erótico, né? Erotizado, para, enfim, destacar um determinado tipo de amor, né? Entre os sexos, né? Masculino e feminino. Ponto, certo? Ponto, né? Isso aí, o que passa disso, a Bíblia diz que é vocês estão dizendo, né? Isso aí. Queridos, então, da mesma maneira, quando o português ele fala de filho, no grego existem outros termos para filho. Nós temos, por exemplo, aquilo que é conhecido por nécios, que é a pessoa infante, imatura, criança, infantil. E também o nécio significa não ciente, nescio, não ciente, ou seja, a pessoa que não tem ciência, logo não tem conhecimento. E se não tem conhecimento, ele é um ignorante. Ignorante, não tem conhecimento, certo? E existe também o termo teknon, ou teknon, que também traduz uma pessoa imatura. Crianças, como a palavra falou. Quando vocês eram crianças, ou seja, imaturos. Crianças. Criança, ela não tem domínio sobre as coisas do pai, porque lhe falta conhecimento. E existe também um termo chamado ruios, que é o filho maduro, o filho adulto, o filho que alcançou conhecimento. Este é o filho maduro, aquele que tem conhecimento de todas as coisas do pai. Logo, podemos dizer que o filho ruios, ele tem o conhecimento sobre o que representa o domínio do reino de Deus na sua vida. Eu não sei se eu estou feio hoje, mas vocês estão com a cara de apavorado assim. Eu acho que é isso, né? Eu devo estar mais feio hoje, vocês estão assustados. Mas espera aí que tem mais coisa, certo? Tem mais pela frente ainda. Então, queridos, quando nós falamos a respeito disso, quando a Bíblia, então, vem, né, nessa carta aos Gálatas, e fala que existem 2 tipos de filhos, né? Um deles é o filho imaturo e o outro é o filho maduro, certo? Eu vou repetir aqui, mas não precisa nem colocar lá, André. Na carta aos Gálatas, então, quando ele fala, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. No entanto, está sujeito a guardas, né? E esse sujeito a guardas ou a curadores, não é só para que a criança cresça bonitinha ali, com o cabelinho penteado e tal, né? E escove o dente de manhã. Não, é para que ele não faça bobagem, queridos. Isso é um zelo para a vida da pessoa, certo? Guardadores e curadores são pessoas que também conduziam o filho para que este filho não fizesse bobagem, certo? Assim também nós, como éramos menores, ou seja, crianças, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. O que é esses princípios, queridos? Todas aquelas coisas
que nos afastam de Deus. Todas aquelas práticas que muitos de nós fazíamos, não vou dizer todos nós fazíamos, né? Talvez hajam exceções, mas aquelas práticas mundanas que nós fazíamos, certo? Já que estamos no Brasil, o Brasil é famoso, né, pelo tal do jeitinho brasileiro, misericórdia, né? Ah, não, isso aí não é assim, mas a gente dá um jeitinho. Não, queridos, não existe jeitinho. O jeitinho do Brasil é a palavra de Deus. Então nós fazemos aquilo que a palavra diz que nós devemos fazer. E não existe jeitinho. Existe o certo e existe o errado. E acabou. Assim como Deus, quando criou o homem, né? Ele criou macho e fêmea. Existe o frio e o calor. Existe o certo e o errado. Certo? Isso aí. Então ele fala que quando chegou então a plenitude do tempo, e plenitude do tempo, queridos, significa o seguinte: existia um momento anterior onde havia uma certa desordem, uma bagunça no mundo. Quando chegou a plenitude, plenitude fala do estado maior, do melhor momento, quando chegou o tempo certo. Por exemplo, qual é o tempo certo de uma fruta? É o seu amadurecimento, né? O tempo certo de uma flor é quando ela desabrocha, ela fica bonita, exala o seu perfume, né? Vem até o beija-flor ali para se alimentar dela. Esse é o tempo perfeito. E o tempo perfeito que a palavra fala neste versículo, quando chegou a plenitude do tempo, foi o melhor momento. Deus enviou o seu Filho. Então, quando nós éramos imaturos, nós éramos tecnon, Deus enviou o seu huios, Filho, maduro, Jesus. Correto? E para que isso, queridos? Deus enviou o seu Filho, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Todos nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos filhos. Se fomos feitos, então antes não era. A partir de Jesus, a partir dessa plenitude, nós passamos a ser filhos. Filho maduro, filho que conhece, filho que não é ignorante, filho que tem o conhecimento do reino, que entende o que significa o reino. Na sequência, aqui diz assim: e por que vocês são filhos? No versículo 6 aqui. E por que vocês são filhos? Esse filho aqui, voltando de novo à língua portuguesa, né? Que filho, aqui fala filho e filho, mas o original aqui diz assim: e por que vocês são nécios ou tecnon, imaturos, certo? Deus enviou o Espírito do seu Filho. Esse Espírito do seu Filho é o Espírito do seu ruio, do seu filho maduro. Aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Ou seja, assim você não precisa mais estar ligado
aos princípios elementares desse mundo. Você já não é mais escravizado pelas coisas do mundo. Mas o que passa então a conduzir, a nortear a nossa vida, não são mais estes princípios elementares, mas sim o Espírito Santo de Deus, que foi enviado aos nossos corações. Este Espírito nos dá então esta capacitação de nós podermos decidir, né, entre o certo e o errado, entre permanecer nas trevas ou passar para o lado da luz, entre continuar sendo um técnon ou um ruio. E queridos, isto depende de nós. Depende unicamente de mim e de você. Queridos, tudo que nós precisamos para a nossa vida, Deus já fez. Deus já nos deu. Portanto, está pronto. Aí eu penso assim, poxa vida, mas por que não aconteceu tal coisa ainda? Por conta exatamente disso. Por vezes, nós ainda preferimos nos esconder sob esta denominação de imaturidade. Práticas de coisas imaturas. E enquanto fazemos isso, nós não alcançamos este estado de filhos maduros. Certo? Assim, você já não é mais escravo, mas filho, ruio. E por ser ruio, filho maduro, Deus também o tornou herdeiro. Então, queridos, nós só vamos alcançar essa condição de herdeiros do reino, do trono de Deus na nossa vida, quando eu tiver este entendimento, quando a minha maturidade for alcançada. Enquanto isso, queridos, a gente fica, como diz, né, remando contra a maré. Você anda 2 metros para frente e volta 3, 4 para trás. A coisa está tão boa, tão excelente, glória a Deus, daqui a pouco tropeça, cai. Ó Deus, ó vida, ó azar, por que isso aconteceu na minha vida? Tão bom que estava. Por conta do nosso entendimento do que significa ser filho maduro. Calma aí, tem mais. Tem mais. Queridos, quando a palavra diz então que nós somos filhos, por que será que muitos de nós ainda têm um comportamento de escravo? Se comportam como escravos, mesmo sendo donos de tudo. O comportamento, a mentalidade ainda continua sendo de escravo. Essa palavra diz que Ele já nos deu a condição de sermos libertos disso, de acordo com o entendimento, com a atuação do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. A palavra é clara. A palavra diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho. Esse Filho não era criança, filho maduro. O Espírito do seu Filho é o Espírito maduro, que foi enviado na plenitude do tempo, nem antes nem depois, na
plenitude do tempo, naquele momento certo, no melhor momento, para que nós, então, tenhamos a condição de sermos feitos filhos. E é filho aquele que entende quem é seu pai. Eu não posso ser filho se eu não sei quem é meu pai. Órfão, né, para não falar outro nome, né? Esse sentimento de órfão jamais vai permitir que alguém entenda que ele é filho, enquanto a pessoa se sente órfão. E a orfandade, queridos, ela faz com que a pessoa fique andando em círculos. Ele não tem uma referência na sua vida, que é a referência do pai. Então ele não avança, certo? Ele não sabe, ele não conhece. Por quê? Porque ele é um órfão. Ele não sabe quem é o seu pai. Mas nós sabemos, nós conhecemos quem é o nosso pai, assim como ele nos conhece. E tenham plena segurança, certeza indissolúvel disso. Ele nos conhece. Quão bom seria se todos nós pudéssemos conhecer a Deus Pai, como Ele nos conhece. E Ele nos conhece. Vamos lá. Vamos aqui agora ao versículo 8 e 9, em Gálatas 4, 8 e 9. Gálatas 4, 8 e 9. Então a palavra diz assim, ó, antes desse momento, né? Desse momento pleno, plenitude. Quando vocês não conheciam a Deus, olha só, queridos, quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos escravos daqueles que, por natureza, pela sua natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, esse Deus aqui é Deus Pai, Deus único. Mas agora, conhecendo a Deus, ao Pai, ou melhor, sendo conhecido, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Voltar aos princípios elementares, fracos e sem poder, queridos, significa voltarmos aos conceitos de humanidade que estão por aí, né? Que tentam ditar regras na sua vida e na minha vida, certo? Que diz o seguinte: não, o seu comportamento tem que ser de vitorioso. Para você ter vitória na sua vida, você precisa dar os 5 passos, 20, 50 mil passos lá para você chegar aonde você quer, certo? Que diz o seguinte: não, para você ter êxito nas coisas que está fazendo, você precisa fazer um investimento tal, assim. Não é assim, queridos. Tais pessoas estão voltando aos princípios elementares do mundo. E que, por vezes, acabam procurando satisfação para a sua vida, buscando esta satisfação em coisas que a palavra chama de deuses. Deuses, minúsculo, não é Deus, deuses. Estes deuses, o que é um Deus? É algo que passa a dominar a sua vida, algo que você
você coloca a tua confiança nele. Coloca a tua confiança nele. Um guru desses da atualidade aí que andam, né, fazendo sucesso aí, dando aconselhamentos para as pessoas. Se você não tomar cuidado, se torna um Deus na tua vida, porque tudo aquilo que aquela pessoa diz que você acredita. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala a meu respeito? Aí eu passo a desprezar. É exatamente isso que esse texto está falando. Ah, porque o fulano lá, o cara é um mestre em tal área, é bem sucedido e tal, o cara tem propriedades, tem casa, tem carro, tem avião, tem... Ok, melhor para ele. Mas o que isso influencia na minha vida? Nada. Se eu não praticar na minha vida aquilo que a palavra de Deus fala para que eu pratique, queridos, eu vou ser nécio e tecnon a minha vida inteira. Eu nunca vou alcançar maturidade, se a minha dependência for desse tipo de aconselhamento. Certo? Existe um texto no livro, na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo 1, 6 e 7. Eu até, se Deus permitir, eu quero trazer ainda um estudo a respeito da carta 1ª e 2 Timóteo, que são maravilhosas, né? É uma carta escrita para uma igreja. Na época, né, Paulo escreveu essa carta, por volta lá, quando ele tinha em torno no ano 63, por aí. Aliás, 63 é um ano importante na história do mundo, né? Em 63, Paulo escreve essa carta, a primeira carta para Timóteo, né, onde Timóteo estava ali na igreja de Éfeso, uma igreja que, segundo relatos, né, históricos, era uma igreja que tinha aproximadamente 10.000 pessoas, 10.000 membros, né? Entre esses membros, estava ali Maria, que era a mãe de Jesus, participando dessa igreja, né? E Paulo, então, encontra naquele lugar uma pessoa, Timóteo, que era um jovem, né? Da cidade de Listra. Fala também a respeito da sua mãe, da sua avó, né? E do amor que eles tinham pela palavra. Então, naquele ambiente de fé, nasceu Timóteo, que era um judeu, na verdade, né? Timóteo era judeu, filho de mãe judia. Não fala a respeito do pai dele aqui diretamente, mas fala a respeito da sua mãe, que eram judias, né? E o que aconteceu? Paulo, então, eu falei a respeito do ano de 63, aconteceu essa carta. Em 1053 nós tivemos também algumas cruzadas importantes pelo mundo. Em 1063, depois em 1163, algumas cruzadas importantes pelo mundo, né? E em 1963, outra importante acontecimento, que Deus trouxe ao mundo, esse que vos fala. Então, são anos importantes na história, na nossa história, né? Isso aí. Querem vocês concordem com isso ou não, né? Mas é verdade, é assim. Certo? Então, vamos lá. 2 Timóteo 1, 6 a 7. Vamos ver o que está escrito aqui. A palavra diz assim: por esta razão, torno a lembrá-lo. Isso é Paulo escrevendo para Timóteo, né? Que a igreja ali de Éfeso, essa grande igreja, totalmente diferente da carta que ele escreveu aos Efésios, né? Carta aos Efésios. Dessa vez ele escreve diretamente para essa pessoa, para esse jovem Timóteo que foi escolhido para tomar conta ali daquele lugar, né? Por essa razão, torna a lembrá-lo, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Próximo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de equilíbrio. Por que isso? Porque aquela igreja acabou entrando em dissensões. A igreja acabou adotando práticas, costumes que não estavam de acordo com a pregação do Evangelho. E Timóteo, ele estava sentindo uma determinada aflição por conta disso, porque ele foi treinado, preparado por Paulo, e de repente a igreja começou a andar por caminhos obscuros. E Paulo então escreve essa carta reforçando isso para ele. Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, não tenha medo disso, siga, vá em frente, mas de poder, de amor e de equilíbrio, perseverança. Tá? 2 Timóteo 2, 15 agora, por favor. 2 Timóteo 2,15. Olha aí. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Queridos, é dessa maneira que nós devemos ser, não que nós devemos estar. Nós devemos ser, sempre, em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós devemos nos apresentar a Deus como um obreiro. Obreiro aqui é alguém que participa de uma obra. Não significa alguém que trabalhe na obra, né? Mas alguém que participa desta obra. Alguém que participa dessa igreja. Procure apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado. Certo? E este obreiro aprovado, neste momento, ele não tem que se envergonhar de nada na sua vida. Por quê? Porque ele tem uma retidão em tudo aquilo que ele faz. Então ele não tem que se envergonhar. Ele não vai sofrer nenhum tipo de acusação. Porque ele tem uma vida reta, justa, certo? Se ele é casado, ele vive uma vida íntegra no seu lar, com sua esposa, com seu marido, com a sua família, com seus filhos, certo? Então procure apresentar-se aprovado, certo? Não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E verdade, queridos, é a nossa realidade. A nossa realidade é a verdade, que é a vida voltada aos princípios da palavra de Deus. Quando nós falamos assim, precisamos ser tementes a Deus. Tementes a Deus não é ter medo de Deus, né? O temor aqui, ele significa uma reverência, significa um respeito, significa considerar Deus Pai superior. Isso significa você ser temente a Deus. Não tem nada a ver com medo, né? Assim, a gente tem essa impressão, não, eu sou temente a Deus, então se eu fizer qualquer coisinha errada, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não, não é isso. Temor aqui significa reverência, certo? Andar de acordo, né? Andar de uma forma paralela, né? Eu não posso deixar de lembrar, quando se fala em paralela, né? Por exemplo, o que é os trilhos de um trem, né? Não é o trilho do trem. Se fosse o trilho, seria só uma viga ali, né? Mas são duas, então são os trilhos, né? Por onde passa a composição. Se uma dessas vigas não estiver exatamente paralela, ajustada, correta com a outra, o que vai acontecer? Um acidente. Então, trazendo isso para a nossa vida,
Se eu não andar paralelo à palavra de Deus, eu vou sofrer consequências, eu vou ter problemas, eu vou me desviar do caminho. Por conta disso, por conta de, por vezes, querer fazer coisas de acordo com a minha cabecinha. Não, mas o meu entendimento diz que eu preciso fazer assim. Ah, é? Tá bom. O que deu? O que aconteceu? Aí a gente pergunta, pois, poxa vida, mas o que será que deu errado? Deu errado que você se desviou do princípio da palavra, que é a verdade. Verdade é realidade. Saiu daquilo ali, queridos? Zebra. Certo? Vamos lá. 2 Timóteo ainda, para complementar o que eu estava falando, do 14 ao 17, nós vamos ler o 15 novamente. 2 Timóteo 2,14, diz assim, continue, 14 isso, 14, por favor, isso, André. Continue a lembrar essas coisas a todas as pessoas deste local, né, dessa igreja, né? Advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Certo? Rodinhas, né, de pessoas falando coisas assim que não tem nada a ver com o assunto do dia, com a ministração da palavra. Por exemplo, vamos usar um exemplo prático aqui. Reunião dos nossos grupos familiares. Grupo familiar, né? Nós temos aqui, a Comunhão Cristã Aba é grupos familiares. Então nós temos toda semana, nesse mês de julho agora não, porque estamos em recesso, né? É recesso, não é folga, né? Nem férias, né? É recesso. Mas é recesso dos grupos, né? Não é recesso da igreja, nem de Deus, né? É recesso dos grupos apenas, né? Que nós estamos. Não precisa nem falar, porque todos vocês sabem disso, né? Então o que acontece, queridos? Reunião de grupo familiar. Para isso existe um padrão ali, uma norma para o negócio, né? Então, como é que funciona o grupo? Não, o grupo funciona assim, né? A gente tem ali a nossa comunhão, não é obrigatória, mas é gostosa, né? É bom o momento de comunhão entre os irmãos. Depois nós temos então um tempo de louvor, né? Coloca-se ali um louvor e tal. Depois nós vamos ter um devocional. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos trazer uma palavra de Deus para aquele momento. Depois disso, nós temos uma leitura de uma carta. Essa carta ela é para todas as igrejas da Comunhão Cristã Aba, né? Essa carta serve como uma linha, né? Como um prumo da Comunhão Cristã Aba. Depois nós temos então o momento onde se comenta a palavra, a última palavra, ou seja, a palavra de domingo, né? Então, discute-se a palavra, tira dúvidas, né? Apresenta ali, né, algumas dúvidas e tal, né? O apacentador, o líder, né, colabora para que aquela dúvida seja sanada, enfim, fala-se sobre a palavra, né? Já estamos vivendo isso, o que falta para viver isso? O que falta para aplicar na minha vida isso? Né? Para isso, então, é o grupo. Depois, o momento ali onde se compartilham as bênçãos, algumas declarações, né, que são feitas em cima daquilo que foi falado ali, declarações de fé, né? Não de necessidades, né? Lembro vocês que nós não temos necessidade, tem algumas coisas que nós precisamos, né, que eu gostaria que acontecesse. Então, em cima disso, se isso está de acordo com a palavra de Deus, então é declarado
vitória nessa área. Para isso, então, serve o grupo familiar. E aí no grupo, ao invés de essas coisas acontecerem, por exemplo, né, voltando a esse texto aí, né, algumas conversas paralelas e tal, e conversa daqui, dali, fala do cachorro, fala do não sei do que lá, do passarinho, né, fala da vizinha, do vizinho, mas não se fala a respeito do assunto que é para tratar. Certo? Isso, é sobre isso que esse texto está falando. Isso estava acontecendo na igreja. Aliás, isso já começou a acontecer lá naquela época, né? Já acontecia lá naquela época, né? Vamos ver ali então 2 Timóteo 2,14 de novo, André, por favor. Certo? Olha lá. Palavras, né, envolvam em discussões acerca de palavras, isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Discussões acerca de palavras, não é sobre a palavra de Deus, são palavras, né, fúteis que eram comentadas naquele momento ali. Próximo, 15, já lemos, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, olha só, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Próximo, evite as conversas inúteis e profanas. Queridos, conversas inúteis, inutilidade, que não servem para nada, a não ser para profanar a verdade. Conversas inúteis e profanas. Tá? Pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, ou seja, imaturos. Ele está advertindo os imaturos, que uma vez já se encontravam em um grau de maturidade, mas de repente se deixaram conduzir por isso aqui. Tá? Próximo. O ensino deles alastra-se como o câncer, misericórdia. O ensino dessas coisas, queridos, que fogem da aplicação pessoal da palavra de Deus na nossa vida, alastra-se como câncer. Come, degrada, destrói o nosso organismo. O ensino dessas coisas. Entre eles estão, ele cita o nome das pessoas aqui, os abençoadinhos da época lá, né? Certo? Cita 2 aqui, tem mais, mas ele cita 2 aqui, tá? Então, queridos, o que ele está nos dizendo com isso? Para nós tomarmos cuidado, para não nos deixar voltar atrás, em tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já alcançamos. Não voltem atrás, sigam em frente, andem em frente, caminhem na verdade, que é a realidade, a palavra de Deus, certo? Palavra de Deus. 2 Timóteo 4, de 3 a 4, por gentileza, André. 2 Timóteo 4, 3 a 4. Olha só, o que diz ali? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, gurus, encantadores, né? Esses que estão no topo das mídias aí, mídias sociais, convencendo pessoas, certo? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Queridos, tem pessoas que você fala a palavra de Deus para ela, só que aquilo que a palavra diz não agrada muito bem. Por quê? Porque não é isso que ela quer. Então ela vai atrás de uma outra coisa, ela vai atrás de
alguém ou algo, um lugar, que traga para ela, que fale para ela, que ensine para ela exatamente aquilo que ela quer ouvir. Que aquilo então, aquela mensagem se encaixe, esteja enquadrada com o teor do seu coração. Não, eu sei que eu estou errado, mas eu não quero ser confrontado com a palavra. Eu estou errado, mas existe alguém lá que vai me dizer que eu estou certo, porque afinal de contas, né, tudo bem, né, dá tudo certo. Né? O negócio da Bíblia não é bem assim. Então tem alguém ensinando diferente. Ah, mas tal lugar lá ensina diferente. Né? O sujeito está em adultério, né, mas tal lugar lá aceita adultério numa boa. Então vamos ser felizes. Certo? Não, queridos, não é assim. Esse texto, ele é muito claro em relação a isso. Quando nós nos desviamos da palavra e começamos a buscar conselhos, aconselhamentos, mensagens. Aliás, hoje o que mais tem por aí são mensagens, né? Nunca foi tão fácil o acesso hoje à informação. Por esse motivo que a humanidade está cada vez mais desinformada, devido à grande quantidade de informações. Tem coisa boa e tem coisas nocivas. Né? Não é nem tão boa. Coisas boas e coisas nocivas, inúteis, fúteis, que vão funcionar na vida de quem está absorvendo aquilo como um câncer, algo que degrada você, destrói a tua vida. E está cheio por aí, queridos. A distância entre eu e esse tipo de informação é apenas um clique. Mas nós temos, agindo na nossa vida, nós temos agindo na nossa vida o Espírito do Filho de Deus. E este Espírito do Filho de Deus, que Ele, Deus Pai, enviou ao nosso coração de filhos, agora filhos herdeiros, filhos maduros, filhos que conhecem esse Espírito, então Ele nos dá a direção. Para quê? Para que não fique entrando nesse tipo de bobagem, querido, procurando coisas por aí, certo? Sabe aquele velho ditado, quem procura acha? Pronto, se você procurar, você vai achar. Não estou dizendo com isso que você não deva ouvir mensagens, né? Claro, tem muita coisa boa, abençoada, pessoas assim, pessoas de Deus mesmo, que estão falando a verdade da palavra de Deus. E também tem os que não fazem isso. Afinal de contas, quando Deus nos deu o livre arbítrio, né? A liberdade de escolha, foi também para isso. Só que não podemos esquecer do que aconteceu com o tal do uso do livre-arbítrio, né? O homem foi expulso do lugar abençoado onde ele foi colocado, por conta do seu livre-arbítrio. Pois é. Vamos lá, para encerrar agora. Gálatas 4, 32, 22, Gálatas 4, 22. Olha só, queridos, voltando agora ao livro de Gálatas, né, que foi o primeiro texto que nós lemos lá, que falava a respeito de filhos maduros ou não, né, diz assim, pois está escrito que Abraão teve, quantos? 2 filhos, certo? Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Próximo. O filho da escrava, queridos, leiam de novo isso em casa. Leiam 500 vezes esse
essa carta, esse capítulo 4 de Gálatas. Leiam, hoje, amanhã, a semana inteira. Aliás, não leiam outra coisa, leiam isso. O filho da escrava nasceu de modo natural. Humano. Natural aqui é humano. Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa, de modo sobrenatural. Sobrenatural. Próximo. Isso é usado aqui como ilustração. Olha o que a palavra está nos dizendo, queridos. Entenda isso. Isso que está sendo usado aqui é para que vocês entendam, uma ilustração, ou seja, quase uma figurinha, né? Está quase desenhado ali. Isso é usado como ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, a escrava. Próximo. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Um caminho, uma opção. Essa foi uma opção, certo? E levou o povo à escravidão. Próximo. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Próximo. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Próximo. Vocês, irmãos, e essa palavra é para nós que somos filhos da promessa, como foi Isaac. Próximo. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, humanismo, regras. O filho nascido de modo natural perseguiu o nascido segundo o Espírito. Jesus, né? Isso não está acontecendo hoje em dia, né? O mesmo acontece agora, queridos. E esse agora não é quando isso foi escrito. Esse agora, queridos, é hoje. É hoje, é nossos dias. Próximo. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Ai, como diz o Papa, né? Falo, não falo, né? Que bom se tivéssemos feito isso em outubro e novembro, né? Mas, enfim, né? Próximo. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Próximo. Foi para a liberdade. Não é esse. É 31 esse? 31 foi o último, não? Ah, sim, 31, pronto. Estava achando que era 33, mas é isso aí. Portanto, nós não somos filhos da escrava. Escrava gera filhos escravos. Mas nós somos filhos da livre, que nos conduz à promessa. E qual é a nossa promessa, queridos? É que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiro de todas as coisas. Se eu sou herdeiro de todas as coisas, por que eu me comporto então algumas vezes como escravo? Se eu já fui liberto disso. Queridos, a palavra de Deus é muito clara quando fala em relação à transformação. Mudança. Transformação significa mudança. Mudança de entendimento. A palavra fala a respeito de pessoas imaturas, mas que foi dado a essas pessoas uma possibilidade, uma condição
de serem amadurecidos. E nós já somos maduros. Nós já alcançamos essa posição, queridos. Nós não precisamos voltar atrás. Até porque, se eu der um passo atrás, eu estou retrocedendo. E quando eu retrocedo, eu posso ser alcançado por aquele que persegue, aquele que atenta contra, aquele que milita contra a boa, perfeita e vontade de Deus para a nossa vida, que é o inimigo. Eu nunca posso deixar de lembrar, isso vocês já devem ter visto, né, nos filmes aí da National Geographic e outros tantos aí, que quando o predador, né, não vou falar o nome do bicho, tem vários, né, mas quando o predador, ele quer pegar algum animal do rebanho, não estou comparando a presa, né, perdão, o animal, a presa, né, o predador, ele vai pegar a sua presa. Qual é a estratégia dele? Ele pega sempre aquela que está no meio do rebanho, junto com o rebanho, ou pega aquela que está mais à margem, né? Mais afastadinha ali, né? Não, eu penso diferente, sabe como é que é? Esse povo aí que fica se reunindo aí nos domingo às 6 horas da tarde aí, estão viajando, né? Eu tenho a minha vontade aqui, eu não concordo muito com isso, porque eu vejo diferente e tal, né? E vai se afastando, quando vê, de repente, o bicho pega ele. É assim no mundo natural, e é assim também no mundo espiritual. É assim, queridos. Então, como nós já fomos feitos filhos, ou seja, já não somos mais imaturos, crianças, então nós não precisamos mais voltar a estes preceitos fúteis, inúteis. Por quê? Porque nós temos a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Isso é tão maravilhoso que hoje nós podemos participar dessa mesa, que foi deixada para que isso que nós fazemos aqui, nós fazemos em memória a Jesus, que conquistou tudo isso por nós. Se Ele já conquistou, então eu não preciso fazer por merecer, eu só preciso crer e receber. Eu creio e recebo. E assim é. Assim é. Amém? Muito bem, queremos ter agora então o nosso momento de ceia. Para isso vamos chamar aqui os irmãos o Luiz e a Luciana para nos auxiliar. O título dessa mensagem, para quem anotou, para quem vai anotar, chama-se Filhos Maduros, certo? Se eu não falasse isso, eu ia levar um puxão de cabelo. Ia levar esse puxão de cabelo, certo? Vocês estão pensando, mas aonde? Mas sim, ia levar um puxão de cabelo, né? Em algum lugar. Na sobrancelha aqui, embaixo do braço, né? Pois é. Então nós queremos ter agora então o nosso momento de ceia. E para este momento de ceia, eu quero ler um texto que está ali no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 29. Mateus 26, de 26 a 29. Isso aí. Por favor, Luiz e Luciana, podem se posicionar aqui, por favor. Onde a palavra de Deus nos diz assim, fala, né, a respeito da reunião que Jesus teve ali, né, na última ceia com seus apóstolos, né, discípulos, né, e fala assim: enquanto eles comiam, Jesus e os discípulos, né,
Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Próximo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Próximo. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Muitos aqui, queridos, somos nós. Isso se estende para os nossos dias. Esse muitos aqui somos nós. Derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Próximo. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo, glória a Deus, com vocês no reino de meu Pai. Eu quero convidá-los então a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração, aí depois vocês podem vir, pegar aqui, né, o pão, o suco, né, isso é suco, não é vinho, então não tem problema se passar numa blitz aí, né? A lei seca, então é para funcionar, né? É isso aí. Aí depois podemos fazer juntos, né? Faça aqui um círculo aqui. Vamos cear juntos então, tá bom? Pai Celestial, graças te damos, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Pai, por esta mesa, obrigado por esse momento onde podemos celebrar aquilo que o Senhor conquistou por nós, naquele dia, naquela cruz. Pai Celestial, nós temos aqui esses dois elementos, que é o pão e o suco, representando o teu corpo e o teu sangue. E nós fazemos isso, Pai, nós ceamos com alegria no nosso coração, porque nós entendemos tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Hoje nós temos acesso ao Pai, através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Hoje nós estamos reunidos aqui com liberdade, porque nós sabemos, entendemos e cremos que o Senhor Jesus, Ele, quando foi assunto aos céus, Ele enviou o seu Espírito ao nosso espírito, para que nós sejamos maduros e tenhamos entendimento de todas as coisas referente ao reino de Deus, que é o nosso Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos servir aqui então o pão e o suco. Aí vocês aguardem, né, por gentileza, vamos cear juntos.